Bom, já é o terceiro ano seguido que eu venho aqui no início do mês de outubro para indicar para vocês 13 textos de literatura de horror e de terror. E eu faço isso muito no espírito dessa comunidade literária da internet, que aproveita sempre esse mês de outubro, por conta do Halloween, para poder, enfim, ler esse tipo de literatura, sobre o qual, diga-se de passagem, é muito complicado falar. É muito difícil fazer recomendações de textos desse tipo de literatura, porque afinal de contas, nem sempre aquilo que me causa medo, espanto ou que me assusta vai lhe causar, vai lhe despertar essas mesmas sensações. Exatamente por conta disso, eu acho importante dizer, antes de mais nada, que há nessa lista, é claro, textos que se adequam muito bem ao propósito de assustar o leitor, mas há aqui ainda textos que estão muito mais preocupados, por exemplo, em causar algum tipo de desconforto, em recuperar algumas características que historicamente são associadas a esse tipo de literatura para poder atualizá-las ou revisá-las em alguns casos. E há ainda aqui textos que, enfim, investem muito mais na estranheza do que em qualquer outra coisa. Em todos os casos, me parece que esses 13 textos que eu acabei selecionando, dentre os quais há contos, mas também romances, sempre você vai ter aqui e ali algum elemento que, de certa maneira, se aproxima ou ao menos flerta com a literatura de terror ou de horror, certo? É muito importante salientar que esse tipo de lista leva em conta a minha opinião pessoal. Então, assim, se você tiver algum texto que você julga imprescindível para ser lido e que não poderia faltar em uma lista como essa, eu convido você a fazer as suas próprias listas, né, nos comentários desses vídeos aqui, certo? E eu sempre dou uma conferida nesses comentários a cada ano para poder selecionar alguns contos, para poder ler alguns contos que eu não conheça, e aí quem sabe eles aparecem aqui nessa lista, que foi o que aconteceu no ano passado. Eu me lembro que no ano passado um dos contos, ou se não me engano até dois, eu acabei colocando na lista exatamente por indicação de alguém nos comentários do vídeo do ano anterior. E daí, por falar nisso, se você não conhece essa série das 13 indicações, eu vou deixar lá embaixo o link para essa playlist, e nela você tem acesso não apenas aos vídeos sobre literatura de horror, mas às 13 indicações de maneira geral, porque esse é um tipo de vídeo que eu venho fazendo há pelo menos uns 3 ou 4 anos. E é um tipo de vídeo que eu gosto bastante de fazer. E a última coisa que eu gostaria de mencionar aqui, antes de adentrar de fato a lista, é a seguinte, e eu sempre falo isso no começo de cada vídeo desse tipo. Não há um critério qualitativo na escolha da ordem em que esses textos aparecem na lista. Isso significa que não necessariamente o 12º conto será melhor do que o 13º, nem tampouco pior do que o 11º. O que eu costumo fazer quando eu sento para poder pensar nesse tipo de vídeo é pensar na temática, e aí a partir dessa temática, o primeiro texto que me vem à mente eu vou colocando, e aí eu arrumo e faço essa lista, exatamente porque eu acho que essa minha técnica, digamos assim, que é uma coisa meio surrealista, de dar voz ao inconsciente, essa é uma técnica muito reveladora do quão interessante é cada um desses textos para mim, né? Porque se eu lembro do texto logo de cara é porque esse texto, de alguma maneira, ele me agrada mais do que alguns outros. Mas aí, novamente, isso não significa que esse texto que está em primeiro lugar seja melhor do que os outros, até porque, apesar de suas semelhanças, são textos diferentes, de autores diferentes. Eu não costumo repetir em um mesmo vídeo vários textos de um mesmo autor, exatamente para poder trazer aqui essa diversidade, certo? Então, sem mais delongas, o conto que ocupa o 13º lugar nesse vídeo é um conto da
Júlia Lopes de Almeida, que foi publicado em 1903 e que se intitula O Caso de Ruth. Eu tenho esse conto aqui nessa antologia chamada Medo Imortal, que foi publicada há alguns anos pela Dark Side e que tem uma proposta que eu julgo magnífica. Então aqui eles reuniram textos que foram escritos por pessoas relacionadas à Academia Brasileira de Letras. Eu acho isso muito interessante porque geralmente quando a gente pensa em literatura de horror, a gente pensa mais naquilo que se produz no exterior, e eu acho muito legal olhar de maneira um pouco mais detida para essa produção nacional da literatura fantástica, da literatura de horror, enfim. E o Caso de Ruth, então, é um dos contos que constam aqui nessa antologia, na parte dedicada às obras da Júlia Lopes de Almeida. E nesse conto, a autora se utiliza de vários elementos ligados à literatura gótica para falar de um terror bastante real e que envolve principalmente a condição feminina, que, diga-se de passagem, é um tema muito caro e muito frequente nas obras dessa autora. Então, se você leu aí outros contos da Júlia, ou ainda, principalmente, se você leu lá A Falência, que é um grande romance dela, que inclusive já foi comentado por aqui, o link para esse meu vídeo vai estar lá embaixo. Então, se você leu esses outros textos da autora, você há de se lembrar que essa reflexão sobre a condição social da mulher sempre aparece com alguma frequência nos textos dessa autora, e aqui, em O Caso de Ruth, não será diferente. Isso porque a protagonista desse conto é uma moça de 23 anos que está sendo praticamente anunciada pela avó a um possível pretendente, porque no século XIX, uma moça com mais de 20 anos ser solteira por muito tempo começava a se tornar ali um problema, ainda mais em se tratando de uma mulher proveniente da aristocracia, como é o caso da protagonista. E é evidente que um dos predicados anunciados pela avó em relação a essa moça é que, segundo essa mulher, a moça aqui, né, a protagonista, é virgem. Só que aí não demora muito para que ela revele a esse pretendente, então logo eles fiquem sozinhos, e aí ela lhe revela que, na verdade, a avó não sabia, mas essa moça não era mais virgem, mas não por vontade própria. Ela perdeu a virgindade porque ela foi violentada por alguém muito próximo a ela. Eu não vou dizer quem é essa pessoa, e é muito angustiante ver como ela se sente culpada por essa violência que ela sofreu no passado. E daí eu não vou poder revelar muito mais do que isso, mas o que eu posso dizer é que o final desse conto é surpreendente e envolve ali um cadáver sorrindo em meio às chamas. Aí, para você saber exatamente como que a narrativa evolui para chegar nessa cena, você vai ter que ler o conto que está aqui então no Medo Imortal e que foi escrito lá pela Júlia Lopes de Almeida. Aí, em 12º lugar nessa lista, eu coloquei, se não me engano, aquele que é o último romance do José de Alencar. Inclusive, esse texto foi publicado póstumamente, porque o Alencar faleceu em 1877, e esse romance sobre o qual eu vou falar foi publicado em 1893. O nome desse livro é Encarnação, e eu tenho ele aqui nessa edição, no volume 1 da obra completa do José de Alencar. E assim como aconteceu lá no conto da Júlia Lopes de Almeida, este romance tem vários elementos muito ligados ao gótico literário e que são mobilizados para contar a história de um sujeito chamado Hermano, que se casou com uma moça de nome Julieta, que infelizmente morreu tempos depois de um jeito meio trágico durante um parto ou algo assim. O problema é que, no presente, o agora viúvo ficou tão obcecado pela esposa falecida e pela imagem dela, que ele não só preservou tudo aquilo que pertencia a Julieta,
intacto, como também mandou fazer várias estátuas, várias representações dessa sua esposa defunta. O que por si só já faz lembrar bastante os textos lá do Edgar Allan Poe, por exemplo. Só que essa influência dos textos do Poe fica ainda mais evidente quando esse sujeito aqui, o Hermano, ele se casa de novo depois de uma série de reviravoltas que eu não vou aqui explicitar. E estranhamente é como se a presença da antiga esposa não só continuasse, mas também determinasse muitas coisas nesse novo casamento, incluindo uma futura gravidez, mas aí novamente eu não vou poder entrar em muitos detalhes. Eu não me lembro agora o nome, mas eu me lembro que existe um filme de terror nacional que é baseado nesse texto do José de Alencar, né, baseado aqui no Encarnação. Eu vou deixar, caso eu me lembre, o nome desse filme aqui na tela, mas infelizmente esse é um daqueles filmes que acabou se perdendo ao longo do tempo, o que é uma pena, mas enfim, apenas essa curiosidade aí para você, certo? Então, em 12º lugar fica aqui Encarnação, do José de Alencar. E já que eu acabei de falar de um romance, eu vou falar aqui de outro, dessa vez de uma autora brasileira contemporânea. Quem acompanha o canal sabe que essa é uma das minhas autoras favoritas, e inclusive também tem uma playlist aqui com comentários meus sobre a obra dessa autora. E aliás, o livro que eu vou indicar agora, que ocupa o 11º lugar dessa lista, é o meu livro favorito, da Ana Paula Maia, e eu estou falando aqui de Assim na Terra como Embaixo da Terra, que é um romance que ela publicou em 2017. E esse romance está aqui nessa lista principalmente por conta do clima opressivo que a autora consegue construir do começo ao fim da narrativa. Tudo aqui se passa então em uma colônia penal afastada da civilização e que está prestes a ser desativada pelo governo. No passado, essa propriedade onde funciona agora a tal colônia penal foi uma fazenda de escravos, e isso parece ter deixado marcas quase sobrenaturais naquele espaço. Mas a grande questão é que o diretor dessa colônia penal é um sujeito chamado Melquíades, que viveu tanto tempo enfurnado ali e conviveu durante tantos anos com presos perigosos, porque a pessoa, para ir parar nessa colônia penal, ela teve ela fez um crime, ela cometeu um crime hediondo, e por isso foi parar nesse lugar. Mas o fato então é que o Melquíades passou tanto tempo imerso na atmosfera dessa colônia penal, que esse espaço foi aos poucos drenando a sanidade desse sujeito. E ao saber que essa colônia seria desativada, ele enlouquece de vez e começa a caçar, literalmente, cada um dos presos que estão ali ainda, enquanto eles esperam que o oficial de justiça chegue àquele lugar para poder, enfim, resolver toda essa questão. Então esse é aquele tipo de texto que te deixa tenso, que te deixa aflito o tempo todo. Da primeira à última cena você fica nessa aflição exatamente por conta de como tudo aquilo vai se desenvolvendo. Eu me lembro que quando eu li esse texto pela primeira vez, eu li ele em pouco mais de 2 horas, porque assim, é aquele tipo de texto que te faz ficar muito interessado na narrativa. É uma narrativa muito visual, e daí, se não me engano, no ano passado eu reli esse texto e assim, a impressão que eu tive sobre ele se manteve. Então assim, não é aquele tipo de texto que perdeu alguma coisa com a releitura. Então, exatamente por conta disso, ele está aqui nessa lista também, certo? Bom, em 10º lugar nessa lista, eu escolhi um conto chamado Yuku, ou Yuko, sei lá eu como pronuncia esse nome. É um conto que foi publicado originalmente em 2015 em um livro chamado Pra Te Comer Melhor, da Giovana Ribeiro, e esse livro chegou aqui ao mercado editorial brasileiro em 2022, graças à editora Peabiru, que é uma editora brasileira independente,
especializada em literatura latino-americana. Se você não conhece o trabalho dessa editora, fica aqui a forte recomendação para que você procure algo a respeito dos livros que eles já publicaram, porque os que eu li até agora eu gostei bastante. Mas enfim, inclusive em outra lista de recomendações já apareceu um outro livro que foi publicado aqui por essa mesma editora. Mas enfim, esse conto que eu escolhi para ocupar essa 10ª posição nessa lista, intitulado então Yuku ou Yuko, é narrado por um sujeito que sempre viajou por vários lugares, morou em cidades diferentes, só que sempre acabava sendo expulso de um jeito bastante hostil pelos moradores de cada uma dessas regiões nas quais ele morou ao longo da vida. Conforme o conto se desenrola, a gente fica sabendo um pouco dos hábitos desse narrador nesse novo vilarejo, e com isso essa voz vai soltando algumas pistas que nos revelam quem ele de fato é, ou o que ele de fato é. E ao mesmo tempo em que fala desse passado recente e também se lembra dos outros lugares pelos quais passou antes ao longo da vida, esse narrador também fala da perseguição que ele está sofrendo no presente enquanto narra, porque tem uma multidão ali querendo matá-lo da pior maneira possível por conta de um desses seus hábitos. E essa iminência da tragédia gera uma tensão bem interessante e que se estende ao longo de todo o texto, mas aí para você saber quem ou o que é esse narrador, ou pelo menos para você especular um pouco mais sobre isso, você vai ter que ler o conto que está aqui então nesse livro excelente chamado Pra Te Comer Melhor, da Giovana Ribeiro. Bom, em 9º lugar nessa lista eu indico o segundo conto aqui de gótico nordestino, que é um livro que foi publicado agora no início de 2022 pelo Cristiano Aguiar. Inclusive assim que esse livro foi anunciado eu fiquei muito curioso em relação a ele. E o conto, então, que ocupa esse 9º lugar na lista, intitula-se As Onças. Ele acompanha uma família composta pela mãe, pela filha e pelo pai, que aparentemente sofre de alguma doença, e por isso mesmo esse sujeito fica isolado do resto da família em um cômodo da casa, e daí eu não vou entrar em maiores detalhes em relação a isso. E logo de início a gente percebe que tem alguma coisa estranha acontecendo nesse lugar, porque as janelas da casa dessa família estão fechadas com pedaços de madeira pregados ali para reforçar essas janelas, para que, enfim, essa família se sinta um pouco mais segura. Além disso, logo no primeiro parágrafo é dito que essa mãe pega ali um facão para se preparar para ir no mercado e comprar ali alguns mantimentos, enfim. E aí, como o título do texto sugere, a gente fica sabendo que essa família vive em uma cidade que foi invadida por onças e por isso mesmo todo cuidado é pouco na hora de se movimentar pelas ruas, sobretudo durante a noite, que é o período em que se passam aqui as ações narradas. E esse é aquele tipo de texto que constrói uma tensão muito grande, porque as pessoas elas não estão seguras na rua, mas elas também não estão seguras dentro de casa, porque essas onças, elas não são comuns. Elas aprenderam, por exemplo, a abrir portas, a driblar alarmes, esse tipo de coisa. Então, assim, é um ambiente muito hostil a essas pessoas. E aí você acompanhar essa mãe e essa filha se deslocando por esse lugar é realmente muito tenso. Tanto que, para vocês terem ideia do perigo, né, que vivenciado aqui por essas personagens, a protagonista, né, que é a mãe, logo de início ela diz: algumas pessoas me criticam por eu levar minha filha junto, só que não são poucos os casos de crianças que são devoradas por onças ao ficarem em casa esperando pelos pais, né? E esse conto aqui, ele é tão assim, ele gera uma aflição tão grande que há uns 2 meses, se não me engano, eu li esse conto em sala de aula, porque de vez em quando eu faço isso, por mais que eu tenha aquela lista de textos de leitura obrigatória pelos alunos,
Ainda assim, de vez em quando eu gosto de pegar um conto e ler com eles e discutir, enfim. E daí foi muito engraçado porque eu estava lendo o conto e daí todo mundo ficou calado e depois, no fim da aula, uma aluna, ela veio me mostrar a mão dela estava cheia de marcas. Eu até falei isso depois pro Cristiano no Twitter. A mão dela estava cheia de marcas porque ela ficou tensa, apertando assim as unhas, e daí a mão dela ficou com umas marcas, para vocês terem noção de quão tenso é esse conto aqui na maioria das vezes. Então fica aqui essa minha recomendação em 9º lugar. Aí, em 8º lugar, eu coloquei um conto intitulado A Caverna dos Ecos. É um conto que foi publicado pela primeira vez em 1892 e que foi escrito pela Helena Blavatsky, que é, enfim, muito mais conhecida por seu trabalho no ocultismo. Ou pelo menos eu não sabia que ela tinha publicado textos ficcionais. Mas enfim, quem aí assistiu aos últimos vídeos deste canal sabe que eu fiquei muito impressionado com essa antologia intitulada Mais Mortais que os Homens, obras-primas do terror de grandes escritores do século XIX, que foi publicada aqui no Brasil, se não me engano, em 2019 pela editora Jangada, porque é uma proposta muito interessante. Quer dizer, você reunir aqui mais de 20 textos de autoras que escreveram literatura de horror, mas que ficaram esquecidas ao longo do tempo, como é o caso da Helena Blavatsky, que aparece aqui então com esse A Caverna dos Ecos. O conto se apresenta ali como uma história verídica, ainda que estranha, isso é uma coisa muito curiosa, e esse conto parte de algo bem simples, mas que vai aos poucos ganhando contornos cada vez mais sobrenaturais. Daí você pensa no trabalho da Helena Blavatsky no campo do ocultismo, parece que as coisas aqui elas ganham um outro sentido, mas enfim. Em uma cidadezinha pequeniníssima, perto da Sibéria, então aquele tipo de história russa bem interessante. Nessa cidadezinha, então, há uma propriedade na qual vivem um sobrinho, que é ali um rapaz muito jovem ainda, e um tio. E os dois vivem bem nessa propriedade, apesar de algumas pequenas rusgas do cotidiano. O problema é que os dois começam a gostar da mesma mulher, e isso vai dar início aos eventos estranhos que acontecem na tal Caverna dos Ecos, que dá título ao conto e que fica nessa propriedade dividida por esses dois parentes. E essa tal Caverna dos Ecos é usada para invocar fantasmas e consciências de outros mundos ou de outros planos, digamos assim. Então aqui, nesse conto, existem vários trechos que são no mínimo estranhos. Então assim, eu acho que dos textos que eu mencionei até agora, se não me engano, esse daqui é aquele que aponta para a questão sobrenatural de maneira mais explícita. Então, por tudo isso, fica aqui a minha recomendação de A Caverna dos Ecos em 8º lugar nessa lista. Aí, em 7º lugar, eu vou voltar aqui para a antologia Medo Imortal para sugerir um texto de um dos meus autores favoritos da vida, que é o Machado de Assis. Para quem aí não sabe, o Machado de Assis, para além de ser um grande nome do nosso realismo, também foi um grande escritor de contos fantásticos e de histórias de terror, assim, no melhor estilo Edgar Allan Poe, sabe? Então, se você gosta do Poe e não deu uma chance ainda para literatura de terror produzida pelo Machado, você não sabe o que está perdendo. Mas enfim, o conto que eu escolhi aqui de Medo Imortal é um conto intitulado A Vida Eterna. Ele foi publicado pela primeira vez em 1870 no Jornal das Famílias, que inclusive era um jornal no qual Machado costumava publicar vários textos mais fantásticos. Inclusive na década de 70, agora em 1973, se não me engano, saiu uma antologia reunindo 12 desses contos
fantásticos do Machado de Assis, selecionados pelo... esqueci o nome agora, mas eu vou deixar na tela aqui algumas informações sobre esse livro, porque vale muito a pena. Eu até procurei ele aqui, mas eu não achei. Enfim, mas tudo isso para falar que o Machado de Assis também escreveu literatura fantástica, de terror, etc e tal, como é o caso desse conto, então, que, como eu disse, se intitula A Vida Eterna. Ele é narrado por um sujeito chamado Camilo, que uma bela noite recebeu ali em sua casa um amigo, que é o tal do Vaz. Eles conversaram um pouco, jantaram e depois cada um foi para o seu quarto dormir, né? O narrador, que é o Camilo, ele foi até o quarto do Vaz, acomodou o colega ali, e aí quando estava indo para o seu próprio quarto, ele escutou alguém batendo à porta da casa. E esse alguém é um sujeito muito estranho chamado Tobias, que apresenta ao narrador uma proposta mais estranha ainda. Porque o Tobias diz que muito provavelmente vai morrer no dia seguinte e, como último desejo, gostaria muito que o Camilo, que é o narrador, se casasse com sua filha, que é uma moça de 22 anos, chamada Eusébia. Evidentemente que o Camilo acha aquela proposta estapafúrdia, só que ele sequer tem tempo de negá-la, porque o Tobias logo tira ali uma arma do bolso e diz que, caso o Camilo não aceite se casar com essa moça, o Tobias lhe daria um tiro ali mesmo a queima-roupa, né? E daí eu não vou poder dizer mais nada do que acontece ao longo desse conto, mas veja bem, essa é uma narrativa que envolve, dentre outras coisas, seitas secretas, canibalismo e rituais um pouco estranhos. Mas aí, enfim, tudo isso é escrito de um jeito muito interessante, como só ia acontecer nos textos do Machado de Assis, e há toda uma reviravolta no fim do conto, mas assim, eu entendo as pessoas que se decepcionam um pouco com essa reviravolta, mas é exatamente por conta dela que eu acho esse conto sublime. Ele é um dos meus contos favoritos do Machado de Assis, então fica aqui essa minha recomendação. Aí, em sexto lugar nessa lista, eu vou voltar aqui de novo para o Mais Mortais que os Homens, para indicar um conto da Charlotte Perkins chamado O Papel de Parede Amarelo. Esse conto ele foi publicado originalmente em 1892 e ele é considerado assim um verdadeiro clássico da literatura feminista, só que, para além disso, ele também é um baita conto de horror que aborda um dos meus temas favoritos nesse tipo de texto, que é a loucura. Isso porque a protagonista e narradora do conto é uma mulher que, por recomendações médicas, se muda para uma casa de campo para poder descansar e assim, quem sabe, se ver livre de algumas crises histéricas que ela tem. E veja bem, eu estou aqui usando a terminologia da época, né? Hoje em dia a gente sabe que essa noção de histeria que se tinha até o início do século XX é uma noção um pouco deturpada e que na maioria das vezes se referia apenas às mulheres, enfim. Então, isso por si só já é algo que justifica a fama desse conto como sendo um dos grandes clássicos da literatura feminista, como eu disse antes. Acontece que, logo de cara, assim que o conto começa, a protagonista já diz que percebeu que tem alguma coisa errada nessa casa de campo, principalmente porque essa casa de campo é enorme e estava por uma bagatela. Então, assim, ela iria pagar muito barato para ficar ali naquele lugar. Só que o que acontece é que, como solia acontecer naquela época, o marido não dá ouvidos ali a essas advertências, a essas preocupações da narradora e decide ficar ali na casa mesmo assim, porque afinal de contas ele é um homem da ciência, ele é um médico, então ele não acredita em coisas sobrenaturais, blá 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 blá, e que bom que ele havia conseguido economizar algum dinheiro ali para poder alugar aquela casa. A protagonista então é instalada em um quarto e nesse quarto tem o tal papel de parede amarelo, que é descrito como uma coisa
tenebrosa. E é aí que entra o tema da loucura bem aos poucos. Então, o que eu gosto nesse conto é exatamente que esse enlouquecimento da narradora, ele é bastante gradual, porque como a protagonista tem que ficar ali em repouso absoluto naquele quarto, a única ocupação que ela pode ter nessas circunstâncias é refletir sobre o tal papel de parede, e isso vai aos poucos também perturbando essa mulher cada vez mais conforme ela vai enlouquecendo. E eu não sei vocês, mas a ideia de enlouquecer por algo banal, por algo cotidiano, me parece assim pavorosa. E pensando nisso, esse texto me faz lembrar bastante os contos do Edgar Allan Poe, muito embora eu reconheça que, por mais que eu tenha dito que esse enlouquecimento por algo banal me assusta, eu sei que aqui esse papel de parede, pensando nessa discussão mais social que o texto propõe, ele funciona quase como uma metáfora para aquilo que aprisiona a mulher em determinadas circunstâncias sociais. Mas enfim, por conta disso tudo, e também porque é um conto que em alguns trechos ele causa algum tipo de estranheza ou de medo, enfim, fica aqui em sexto lugar o papel de parede amarelo. Em quinto lugar nessa lista eu coloquei outro texto aqui de medo imortal. Dessa vez eu vou falar um pouquinho de um conto chamado Assombramento, que foi publicado pela primeira vez em 1898 pelo Afonso Arinos. Esse conto fala sobre o Manuel Alves, que é um tropeiro bem experiente, bem conhecido por toda a região onde ele mora. E um belo dia, esse tropeiro fica sabendo de uma determinada casa que tem fama de ser mal assombrada. E, sendo ele um sujeito muito corajoso, o Manuel Alves decide ir passar uma noite na tal casa, indo contra todos os conselhos dos amigos que tentaram de todo modo dissuadi-lo daquela ideia, dizendo inclusive que ele não precisaria provar a sua valentia, que todo mundo sabia que ele era um homem corajoso, que aquela casa, enfim, não deveria ter nada demais, então ele não deveria nem se preocupar em entrar ali dentro, etc, etc, etc. Mesmo assim, ele está firme em sua decisão, vai de fato dormir nessa casa, e os amigos ficam tão preocupados com esse sujeito, com a segurança dele, que decidem acampar do lado de fora da casa para prestar algum socorro a ele, caso isso seja necessário. Então veja que só isso já nos mostra que aparentemente não é uma mera lenda urbana, digamos assim, não é simplesmente um caos essa história da casa ser mal assombrada, diante do medo que esses homens sentem em relação ao colega, tanto que eles acabam indo ali para essa mesma região para poder tomar conta da situação. E aí, para você saber se essa casa é mesmo mal assombrada, e para você saber o que acontece lá dentro, você vai ter que ler o conto. E aí, veja bem, esse é aquele tipo de conto que tem um ar de caos. Sabe aquela coisa assim, aquele tipo de texto que trabalha muito bem com alguns elementos da oralidade. É um tipo de texto que trabalha muito bem com algumas imagens que pertencem à sabedoria popular, digamos assim, e tudo isso acaba me atraindo muito, de modo que esse texto fica aqui ocupando então o quinto lugar nessa lista. Aí, por falar em casa mal assombrada, etc e tal, em quarto lugar nessa lista, eu coloquei um conto da Edith Nesbit, chamado justamente A Casa Mal Assombrada, e que está aqui nesse Contos de Horror do século XIX, escolhidos por Alberto Mangel. Que, enfim, eu sempre falo isso, mas é sempre bom repetir. Se você é gosta de literatura de horror, você tem que ter um exemplar desse daqui na sua casa, porque assim, meu Deus do céu, que livro excelente. Mas vamos lá. Esse conto chamado, então, A Casa Mal Assombrada, que inclusive é um conto da Edith Nesbit, que até destoa um pouco do resto da obra dela, pelo que eu entendi, muito embora eu mesmo não conheça o resto da obra dessa autora.
Mas enfim, esse conto acompanha um jovem que, depois de alguns anos viajando, voltou à Inglaterra e aí, por conta dessa sua ausência, ele não tem onde ficar, então por conta disso, ele vai ali procurar no jornal algum anúncio de casa, esse tipo de coisa, e acaba de fato se deparando com um anúncio procurando alguém que vai inspecionar uma casa que teoricamente seria mal assombrada. E o nosso jovem mancebo aqui percebe que o anúncio foi publicado por um velho amigo. Olha só que coincidência. O protagonista então junta a fome com a vontade de comer e vai até essa tal casa com a desculpa de rever o velho amigo e ainda de quebra com a desculpa de investigar essas tais atividades paranormais, mas a gente sabe muito bem que ele está indo lá muito mais para poder ter um lugar para ficar. Só que chegando a essa tal casa, ele percebe que ali não tem algo de escandalosamente sobrenatural. Na verdade, há uma atmosfera estranha no ar, mas ainda assim isso não é propriamente sinistro, propriamente devido a um fantasma ou coisa do tipo. Assim como esse protagonista também percebe que o sujeito que colocou o anúncio de jornal não era o seu amigo, mas sim um senhor com o mesmo nome desse tal amigo. Só que aí veja bem, esse senhor, ao entrar em contato com o protagonista, daí o protagonista fala, nossa, eu pensei que fosse uma casa de um amigo meu. Esse senhor conta uma história meio estranha, fala, não, esse seu amigo na verdade é meu sobrinho, e daí nós temos o mesmo nome, enfim. Então isso por si só já nos mostra que realmente é um lugar meio esquisito aquele, sobretudo por conta desse sujeito, né, desse anfitrião. Mas aí é aquilo, o protagonista já estava ali mesmo, precisando de um lugar para ficar, então ele decide passar pelo menos uma noite na companhia daquele senhor que se diz muito interessado por química, tanto que esse senhor tem um laboratório que ele construiu dentro de uma cripta que fica no terreno dessa mesma casa mal assombrada. E mais, esse senhor diz que foi depois de ter entrado nessa cripta que ele percebeu que as assombrações começaram a rondar ali essa sua propriedade, mesmo que o protagonista não tenha visto nenhuma assombração até agora. Veja bem, o protagonista chega nessa casa durante a noite. À noite, geralmente, quando a gente pega esse tipo de texto, a noite é a hora em que os fantasmas saem e se divertem e não sei o que lá. E o protagonista não está vendo nada de anormal. E é engraçado porque, por mais que não tenha ali um fantasma, o chupa-cabra, a mula sem cabeça, o protagonista percebe mesmo que tem alguma coisa esquisita naquela casa, principalmente depois que o dono desse lugar, ele percebe ali que esse protagonista tem os traços, ele tem uma fisionomia meio diferente, e daí esse anfitrião começa a se interessar e a fazer várias perguntas sobre a ascendência do protagonista, e daí eu não vou poder falar mais nada, mas assim, é um conto muito interessante e que ele vai o tempo todo brincando com a nossa percepção das coisas, né? E exatamente por conta desse caráter mais lúdico que o texto tem, é muito interessante ver as reviravoltas que acontecem e que são reviravoltas que pelo menos eu não estava esperando em um primeiro momento. Então realmente é um conto bastante interessante e por isso está aqui então em quarto lugar nessa minha lista. Aí, em terceiro lugar nessa lista, eu coloquei um conto chamado A Sétima Cova. Esse conto foi escrito pelo Felix Timmermans e publicado originalmente em 1910 no livro Intimações da Morte. Esse livro foi publicado aqui no Brasil em 2021 pela editora Uboro Lopes, que é ou algo do tipo, que é uma editora especializada na publicação de textos ligados ao estranho, ao macabro, à literatura de terror, enfim. Então, se você gosta desse tipo de literatura, dê uma olhada no catálogo aqui dessa editora. Mas enfim, então em terceiro lugar está aqui o conto chamado
a sétima cova. O narrador desse conto tem um costume muito parecido com algo que eu faço, que é visitar cemitérios. Então, sempre que ele chega a uma nova cidade, a primeira coisa que faz é ir até o cemitério local para poder dar ali uma volta. Até que um dia esse narrador chega em um cemitério e, enquanto andava por entre os túmulos, ele se deparou com a casa do coveiro e ficou espantado por quê? Primeiro, aquela era uma casa muito estranha e de uma estranheza que até se destacava por conta desse cenário macabro que é um cemitério. Segundo, esse narrador fica um pouco incomodado com aquela casa porque em frente a ela há uma cabra preta pastando, e isso por si só já é uma coisa estranha. Imagina você tá no cemitério e vê ali uma cabra preta, né? Mas enfim. E terceiro, no fundo dessa casa tem uma horta, e isso realmente é meio esquisito, porque assim, não deve soar muito saudável comer coisas que foram plantadas em um cemitério, não é verdade? Mas enfim, então esse narrador fica um pouco incomodado com isso, volta até aquela casa algumas outras vezes, e em uma dessas vezes ele acaba encontrando o coveiro, né, que é o morador daquela casa, e daí durante uma conversa o narrador percebe que esse sujeito realmente é muito esquisito, e daí o narrador escuta do coveiro a seguinte anedota. Há alguns anos, aquela cidadezinha onde está o cemitério foi varrida por uma epidemia de peste negra, o que obrigou esse coveiro a trabalhar como nunca antes ele havia trabalhado em sua vida. E aí ler esse conto depois do que aconteceu no Brasil durante o auge da pandemia realmente dá novos sentidos aqui a esse texto. Mas o fato é que um dia, durante essa epidemia de peste negra, pediram a esse coveiro, que está contando isso ao narrador, que ele abrisse 4 covas, porque durante a noite haviam morrido 4 pessoas. Quando o coveiro estava quase terminando de cavar a 4ª cova, chegaram outros 2 corpos, de um bebê e de um senhor de idade, né? E daí então ele teve que abrir mais 2 covas. Acontece que esse coveiro aproveitou que já estava ali com a mão na massa, já estava enfim no embalo e decidiu, bom, estou aqui já com a faca e o queijo na mão, vou abrir uma cova a mais, porque afinal de contas está morrendo muita gente por conta dessa doença que está se espalhando pela cidade. Então é exatamente movido por esse pensamento que o tal coveiro abre a 7ª cova que dá título ao conto. Só que tão logo esse sujeito terminou de cavar essa 7ª cova, ele começou a pensar que talvez aquilo fosse visto como uma espécie de desafio à morte, como se a cova aberta exigisse que alguém morresse para ser enterrado nela. E aí, a partir disso, é que o conto vai se desenvolvendo e chega ao fim. Mais uma vez, o estilo desse texto lembra muito o estilo dos textos do Edgar Allan Poe, não só no que se refere a esse conto em específico, mas também aos outros desse mesmo livro. Então, se você aí gosta de Poe e não conhece aqui o Intimações da Morte, fica essa minha recomendação, com ênfase para a 7ª cova, que, como eu disse, ocupa então o 3º lugar nessa lista. Aí, em segundo lugar, eu escolhi aqui um livro que eu acabei de ler, e que inclusive é um livro que eu li por conta do clube de leitura entre apoiadores e apoiadoras aqui do canal. No mês passado, uma das pessoas que participou da reunião disse, olha, seria legal se a gente lesse para o mês que vem um texto ligado a essa história de terror, etc e tal. E daí eu sempre coloco uma lista, né, para que as pessoas votem no texto que elas preferem. E o texto mais votado para essa reunião do mês de outubro foi aqui O Bebê de Rosemary, desse sujeito chamado Ira Levin, ou algo do tipo. Esse daqui é um livro que foi publicado originalmente em 1967, e daí ele virou um filme em 1968, filme dirigido lá pelo Roman Polanski,
e estrelado pela Mia Farrow, que faz o papel da Rosemary. E daí assim, se você não assistiu ainda o Bebê de Rosemary, é a sua obrigação pausar esse vídeo e ir assistir, porque realmente é um dos grandes filmes desse gênero. Nem que seja para você assistir e falar, nossa, que filme chato, mas assista, o que não é o meu caso. Eu particularmente sempre gostei muito do Bebê de Rosemary, inclusive é um dos meus filmes favoritos de terror de todos os tempos. Mas enfim, essa daqui é mais uma narrativa que recupera e que atualiza várias características da literatura gótica, dessa vez para poder contar a história desse feliz casal formado pela Rosemary e pelo Guy, que é um ator em ascensão que sonha com um papel relevante no teatro. Esse belo e jovem casal acaba se mudando para um edifício que, apesar de muito disputado e apesar de muito glamuroso, tem fama de ser mal assombrado, graças ali a uma série de eventos estranhos, de coincidências estranhas que aconteceram nesse mesmo prédio no passado e que envolvem, por exemplo, desde um sujeito que alega ter conseguido invocar o diabo em um dos quartos, até casos envolvendo, por exemplo, canibalismo, infanticídio, suicídios e por aí vai. Acontece que, assim que a Rosemary... É claro, esse casal estava tão deslumbrado com a possibilidade de morar nesse edifício que eles sequer dão muita trela para essas histórias meio macabras envolvendo o lugar e se mudam para lá mesmo assim. Acontece que, assim que a Rosemary consegue se enturmar na nova vizinhança, mais uma tragédia meio esquisita acontece nesse prédio e, graças a essa tragédia, ela acaba conhecendo e se aproximando de um casal de idosos que mora ali no apartamento ao lado, no apartamento vizinho. E depois desse contato com esse casal de idosos, a vida da Rosemary e do Guy vai aos poucos mudando completamente. Então, por exemplo, o Guy é escolhido para um papel importante em uma peça que faz com que ele seja notado pela crítica, e ele só consegue esse papel depois que o ator original ficou cego de um jeito meio inexplicável, e a Rosemary realiza o seu sonho de engravidar. Então, ela engravida, mas as circunstâncias que envolvem essa gravidez são circunstâncias bastante estranhas. E essa estranheza ela vai aumentando cada vez mais conforme a gente percebe a intrusão daquele casal de idosos vizinhos na vida desses protagonistas, E daí eu não vou poder aqui falar de mais nada, mas essa é uma narrativa que envereda por questões ligadas, por exemplo, à bruxaria e ao satanismo. Mas o que eu posso dizer é que, primeiro, em breve eu pretendo fazer um vídeo sobre esse livro, e talvez no vídeo eu comente um pouco também sobre o filme. E segundo, por mais que o livro construa tudo de um jeito bem paulatino, ainda assim esse livro consegue ser muito perturbador. Então é aquele tipo de história que, eu não sei outras pessoas, mas eu fiquei incomodado lendo algumas passagens, por mais que eu não soubesse exatamente a que se devia o meu incômodo. Mas é uma coisa tão sinistra que está acontecendo aqui, que eu acabei ficando um pouco assim conforme fui lendo. Então fica aqui em segundo lugar O Bebê de Rosemary. Bom, chegamos finalmente ao primeiro lugar dessa lista. E daí, como sempre acontece, o primeiro lugar está reservado para um texto do Edgar Allan Poe. E daí assim, eu poderia ter colocado vários outros textos do Poe, mas eu acabei dessa vez escolhendo um que é bastante óbvio, é um dos textos mais clássicos, mais conhecidos do Poe, mas ainda assim eu acho que é um texto que vale muito a pena. Por que eu estou falando isso? O nome desse texto é O Gato Preto, é um conto que foi publicado em 1843. Se você assistiu aos meus vídeos anteriores, você viu que neles eu indico outros textos um pouco mais desconhecidos do Poe, mas porque, veja bem,
eu li esse texto, eu tinha lido esse texto pela última vez, já fazia algum tempo, então eu tinha lembrança dele, mas para mim tudo bem, era um texto do Edgar Allan Poe. Mas aí agora eu fui reler o conto também durante uma aula, e daí assim, eu fiquei surpreso com várias coisas em relação a esse texto, sobre o modo como esse texto vai sendo construído, né? E daí o que eu achei interessante é que, por mais que o conto aponte para algo pretensamente sobrenatural, na medida em que o conto é narrado pelo protagonista, e isso faz toda a diferença, ainda assim, esse conto trata de um jeito bem interessante da questão do mal e de como o sujeito lida com o mal, de como esse mal se manifesta e de como ele é percebido pela pessoa, né, que está ali próxima a ele, ou pela pessoa que é acometida por essa manifestação súbita do mal. Basicamente, o que nós temos aqui é a história de um sujeito que sempre foi uma boa pessoa, uma pessoa amorosa, um bom filho, um bom marido, etc e tal. Então, ele se casou muito cedo com uma moça que ele amava. Eles moravam em uma casa muito bonita, cheia de bichinhos dos mais diversos, desde peixes até um macaquinho e etc e tal. Até que em um dado momento da vida, esse sujeito começou a beber cada vez mais, e com isso ele foi revelando um lado até então desconhecido até por ele mesmo, porque esse sujeito, que é o narrador do conto, passou a ser extremamente violento com a esposa, com os bichos dos quais, até muito pouco tempo antes dessa mudança, ele cuidava com tanto zelo. Um belo dia, esse narrador, ele está voltando ali de um bar, e daí ele encontra um gato preto e decide adotar o bicho, porque na verdade é como se o gato estivesse adotando. E se você aí já teve gato, você sabe que é muito bem isso que acontece. Às vezes você não quer o gato, mas ele simplesmente decide que te quer, e daí ele começa a frequentar a sua casa, etc e tal. Foi assim que aconteceu com o Satanás, não sei se vocês se lembram dele. Mas enfim, se de início esse sujeito, esse narrador, trata o gato bem, porque ele de fato se afeiçoa a esse animal, aos poucos toda aquela violência que ele dirigia aos outros animais e à esposa foi afetando até mesmo o tal do gato preto. E tudo isso, toda essa violência culminou com um dia em que esse narrador arrancou um dos olhos desse gato, e não contente com isso, o narrador ainda enforcou o gato em uma árvore ali do quintal. E daí, depois disso, várias coisas estranhas começaram a acontecer, e é muito interessante perceber como o tempo todo esse protagonista atribui a culpa pelas próprias ações, que são ações orientadas então por esse mal manifesto, e esse protagonista, ele atribui tudo isso a agentes externos. Então ele ficou ruim por causa da bebida, ele maltratou o gato por conta de ações do próprio gato, ele atribui algumas coisas que ele faz aqui à presença do diabo em sua vida, etc, etc, etc. Então veja, esse é um conto medonho, não porque ele trata de fantasmas, de coisas sobrenatural, muito embora, como eu disse, o sobrenatural ele apareça aqui em dado momento. Mas na verdade esse daqui é um conto medonho porque ele mostra uma maldade que parte do próprio ser humano, e uma maldade que não tem fim, assim, que não tem fim no sentido de finalidade. Então, ele mata o gato simplesmente porque ele pode fazer isso e decide que vai fazê-lo. Então, é um conto que realmente ele é muito perturbador por conta de como tudo vai se construindo. E assim, essa construção da voz do narrador é realmente muito interessante. Então, por conta disso, fica aqui em primeiro lugar nessa lista de 13 indicações de literatura de terror e de horror, O Gato Preto, do Edgar Allan Poe, certo? Então é isso. Se você aí tem
algum conhecimento nesse tipo de literatura, deixe lá embaixo nos comentários. Eu quero saber qual seria a sua lista de 13 indicações. Se você tiver mais, indique também. Se você tiver menos, não tem problema. Vale conto, vale peça de teatro, vale, enfim, romance, certo? Desde que você me indique. Eu vou deixar lá embaixo também os links para os vídeos que eu fui mencionando ao longo dessa minha fala. Vou deixar também o link para a playlist com essa série das 13 indicações. E deixo também na descrição desse vídeo o link para o meu perfil no Apoia-se. E assim, se por exemplo você quiser fazer parte do clube de leitura de apoiadores e apoiadoras, etc e tal, verifique lá no link quais são os planos de apoio e as recompensas equivalentes a cada um desses planos. Fica aqui o meu agradecimento às pessoas que já contribuem com o meu trabalho por aquela plataforma. E se você aí quer contribuir, mas não financeiramente, você pode fazer isso mostrando ao YouTube que esse meu conteúdo é relevante. Então comente aqui embaixo qual seria a sua lista de indicações, curta esse vídeo, compartilhe para que essa lista chegue a mais pessoas, etc, etc, etc. Certo? É isso então, vemo-nos nos próximos vídeos e um amplex.